Galera, vamos iniciar então geometria analítica como terceiro ano que está se preparando para o Enem. Vamos pegar o jeitinho disso daí e guardar as formulinhas. Essa apostila que eu baixei para vocês, elas têm exercícios, né? Já voltados para o vestibular e atualizados. Por isso que nós vamos seguir essa apostila que eu acho que é mais prático para a gente, não é? Muito bem. Eu coloquei a página, né, para vocês que começa a geometria analítica. Tem esse mapinha aqui, olha, né? Geometria analítica, gente, a primeira parte, nós vamos trabalhar com localização de pontos e o cálculo da distância entre esses pontos, o ponto médio deles no plano cartesiano, né? Cartésios era um matemático que, em homenagem a ele, foi feito o plano cartesiano, né? O René Descartes. Muito bem. E essa apostila, ela inicia com uma história. Eu vou acompanhar a história com vocês e a partir dessa história vai ensinando a gente a calcular ponto médio, distância entre dois pontos, algumas coisas, tá bom? Vou fazer com vocês. Vamos lá. Sua professora de matemática resolveu inovar e criou um caça ao tesouro para ensinar os conteúdos relacionados à geometria analítica. Para isso, ela desenvolveu mapas baseados em áreas de um parque e levou toda a turma para lá. Depois de todos os alunos serem divididos em pequenos grupos, ela entregou um mapa para cada um. O do seu grupo foi o seguinte, aí apresenta esse mapa aqui, tá? A história vai ser localizar esse ponto aqui. A distância dele até essa borda, aí vai ser uma borda da piscina, mas vamos por partes. Como diz o mais cortejador, não é verdade? Ao entregar o mapa à professora, indicou para cada grupo qual seria seu ponto de partida, local em que seria encontrada a primeira pista e explicou que cada traço do mapa corresponderia a um passo. Além disso, todas as pistas deveriam ser anotadas no mapa, que em princípio continha apenas anotações essenciais sobre o local. Pista número 1. Andem 2 passos para o norte e 6 passos para o leste, para encontrar a próxima pista. Muito bem. Vou construir aqui, então. Vou fazer aqui, ó, um plano cartesiano. O plano cartesiano ele é constituído pela abscissa, que é o eixo X, e pela ordenada, que é o eixo Y, certo? Y, né? Aí ele está falando que andou 2 passos, né? Para o norte e 6 passos para o leste, correto? Quando eu faço a localização no espaço, isso aqui é usado muito em localização da aviação, né? Localizar geometricamente no espaço onde está, né? Tantos graus a leste, a oeste, essas coisas assim. Então, tá aí a localização da primeira pista. Anda em 2 passos para o norte, né? Que é o sentido aqui do Y, que é o norte-sul nesse caso, né? O nosso norte e o sul. E 6 a leste. Então, aqui seria o leste e aqui é o oeste. Tá aqui. Então, esse aqui é o primeiro par ordenado que nós localizamos. Primeiro vem sempre o X e depois vem sempre o Y. É ou não é? Na localização. Primeiro é o X e depois é o Y. Primeiro é o X e depois é o Y numa localização de par ordenado. Tá aí, então, o par ordenado 6 e 2, a primeira localização no espaço. Aí vem um comentário.
Perceba que os passos indicados pelos traços podem ser entendidos como unidades no plano cartesiano. Então, note que os passos dados a leste são correspondentes à unidade do eixo X, assim como os passos dados a norte, o Y. E aí ele está falando do ponto que nós localizamos, 6 e 2. Perfeito. Segunda pista. Vocês acabaram de relembrar como localizar pontos em um plano cartesiano. Esse conhecimento será muito útil em todas as etapas dessa jornada. Continuem seguindo as instruções. Deixa eu fazer só uma observação, gente. Esse aqui é o nosso primeiro quadrante, não é? Esse aqui é o segundo quadrante, esse é o terceiro e esse quarto, sempre indo no sentido anti-horário. O primeiro quadrante, então, teria só valores positivos para x e y. O segundo quadrante são valores negativos para x e positivos para y. O terceiro quadrante são valores negativos para o x e negativos para o y. E o quarto quadrante são valores positivos para o x e negativos para o y. Visualizaram e relembraram? É o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, beleza? Continuemos. Deixa eu ver a segunda pista. Para liberarem a passagem para a próxima pista, vocês precisam responder a seguinte pergunta. Se a próxima pista está 2 passos a norte e 14 passos a leste do ponto inicial, qual é a distância entre o local da terceira pista e o da segunda pista? Muito bem. Esse aqui seria outro ponto para localizar, então, né? 2 passos para o norte e 14 para o leste. Vamos localizar o segundo ponto. 2 passos para o norte, ele continua saindo daqui. 2 passos para o norte. E 14, né? Para o leste, 14 seria 7, 8, 9. Vamos abrir aqui. 10, 11, 12, 13, 14. Aqui, pronto. Esse outro par ordenado, então vamos chamar para acompanhar pista 1, pista 2. Agora é 14 para o X e 2 para o Y, né? Aí, ele quer saber qual é a distância entre o local da terceira pista e o da segunda, né? A distância entre isso aqui, olha. Isso é a distância entre pontos, tá? Agora, deixa eu ver mais uma coisa. Qual é a distância entre o local da terceira pista e o da segunda? Para responder a essa, vocês precisam responder. Se a próxima pista está a 2 passos, para responder essa pergunta é necessário entender conceitos sobre a distância entre 2 pontos. Consegue perceber? Vamos utilizar novamente os conceitos de localização no plano cartesiano. Está marcado, 6 e 2 e 14 e 2. Agora ele quer a distância entre eles. Gente, a distância entre os pontos, ela tem uma fórmula, tá? Essa fórmula nós vamos... eu posso até colocar aqui já para vocês verem. Primeiro eu vou mostrar aqui no gráfico. A distância entre os 2 pontos, ela seria dada só aqui, ó. Seria 8. Porque aqui, ela não tem... Entre os 2 pontos, eles estão no mesmo lugar, no 2 para o eixo Y, não é? E só o eixo X que dá essa mudança de 6 para 14. Qual a distância de 6 até 14? 8 unidades. O que eu calculei aqui foi a distância entre 2 pontos, certo? Mas, às vezes são outros valores, né? E às vezes varia para Y também. Então tem uma formulinha, tá? E eu vou mostrar para você a formulinha. Quando se fala em distância entre 2 pontos, nós vamos ter que usar a raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Porque, às vezes, localizado no plano cartesiano, esses pontos, eles não, quando eles variam para os 2 lados, para x e para y, ele acaba de formar um triângulo retângulo.
tá? No plano cartesiano. Sendo assim, para eu calcular a distância entre o ponto 1 e o ponto 2, eu vou acabar fazendo Pitágoras. Por isso, a formulinha entre distância entre dois pontos ficará sempre assim, ó. Um x menos o outro x ao quadrado, né? Eu posso fazer x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Agora, se eu quiser fazer x2 menos x1, posso, desde que aqui eu ponha y2 menos y1. Tanto faz, gente, porque ele está ao quadrado. Se eu falar 4 menos 2, ou se eu falar 2 menos 4, como eles estão ao quadrado, eles darão o mesmo valor. Perfeito? Essa é a fórmula para calcular a distância entre dois pontos, que aqui seria a distância entre o ponto 1 e o ponto 2. Tudo bem, pessoal? Dá uma copiadinha, dá um pause, e eu vou tirar a formulinha aqui, para eu responder pela fórmula esse exercício. Vamos lá. Então, a primeira formulinha que nós estamos visualizando, a distância entre dois pontos num plano cartesiano, o ponto 1 meu é 6,2, meu ponto 2 é 14,2, eu vou usar o conceito então, vamos lá. x1 menos x2, então ele seria 6 menos 14 ao quadrado, mais o y1 menos y2, que seria o 2 menos o 2 ao quadrado. O que aconteceu aqui? Eu tenho 6 e devo 2, eu fico devendo 8 ao quadrado. E aqui vai para zero, não é? 2 menos 2 é zero. E ficará como aqui? Quando eu tenho ao quadrado, ó, eu posso cortar, não é? E sobrou... Eita, quando eu corto, eu tiro a raiz, sobrou 8, tá? Só que ao quadrado, porque esse negativo ao quadrado vai para positivo. Ou então, para ficar mais claro, ficaria assim, ó. Menos 8 ao quadrado dá 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, a minha resposta é 8, fazendo desse jeito ou desse jeito. Então, aí está a primeira formulinha de geometria analítica. Depois, no final dessa apostilinha aí, ele vai dar uma tabelinha para vocês de fórmula. Só que ele está falando distância de um ponto à reta na tabelinha. Aí vocês corrijam, por favor, isso é normal, né? Errar não é distância entre o ponto e a reta, é distância entre dois pontos. Essa formulinha, distância igual a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, é a formulinha da distância entre dois pontos, tá? Se tiver dúvida, avisa que eu repito a explicação, tá? Para vocês. Muito bem, nós vamos agora mais um pouquinho aí nessa brincadeira de localizar onde está esse dito cujo do tesouro, certo? Bom, localizamos então. Achamos que a distância é 8 unidades entre o ponto. Pista número 3. Parabéns por terem resolvido com êxito o exercício sobre a distância entre dois pontos. Você vê aqui ele fala o nome, distância entre dois pontos. Quando vocês forem na tabela, que ela está 5, 6, 7, 8, nossa, 9, meu Deus, 10, 11, 12, 13, 14 páginas à frente, vocês verão essa tabelinha aqui, ó, que ele fez o resumo das formulinhas. Quando vocês verem esse resumo, vocês corrijam, por favor. Não é a distância de um ponto à reta, é a distância entre dois pontos, tá? Na raiz quadrada lá de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Distância entre o ponto e a reta será outra fórmula que eu passarei para vocês. Aqui não tem, mas aí eu complemento com a outra apostila, tá bom? Muito bem, até aqui aprendemos a calcular a distância entre dois pontos. Esses dois pontos, quando a gente fala, é para entender dois pares ordenados. Aprendemos a calcular a distância entre dois pares ordenados, tá bom? x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, raiz quadrada.
Agora nós vamos para outra coisa. Nós temos a localização, então, do 2 perdão, gente, do 6 e do 2 e do 14 e do 2. Agora, ele vai querer que a gente ache o ponto médio. Vamos ver aqui, ó, o enigma que ele pede. Agora vamos aprofundar um pouco mais de geometria analítica. Notem que vocês percorreram uma linha reta até aqui. Para encontrar a próxima pista, é necessário encontrar o ponto médio desse trajeto e andar 7 passos a norte. O que é ponto médio, né? Entre aqui, gente, o ponto médio, ele é justamente a metade da distância. Isso aqui é o ponto médio entre esses dois pontos. É a metade da distância dele, tá? É isso. Agora, como é que eu localizo a metade da distância entre dois pontos? Aí entra outra formulinha, tá? Que é a formulinha do ponto médio. Como que eu calculo a formulinha do ponto médio? Para eu calcular a formulinha do ponto médio, será x1 mais x2, porque é sempre o x primeiro no par ordenado, é primeiro o x, depois o y. Para eu calcular o ponto médio, é x1 mais x2 sobre 2 e depois y1 mais y2 sobre 2, segundo a formulinha que nós estamos vendo da geometria analítica. Então, fazendo a aplicação disso no exercício, o ponto médio aqui pedido é x1, 6, mais o x2, 14, dividido por 2, e o y1 mais o y2 dividido por 2. A localização do ponto médio dará 22 por 2 e 4 por 2, que será 11 e 2. 22 por 2 dá 11. Então, o ponto médio, a distância média entre esse par ordenado e esse par ordenado deu exatamente o 11 e o 2. Esse aqui é o ponto médio entre eles, cuja formulinha é x1 mais x2 sobre 2, mais y1 y2 sobre 2. Essa é a formulinha do ponto médio, tá bom? 6 mais 14, 20, né, filha? Misericórdia. 20 dividido por 2, 10. 6 mais 14, 20. 20 dividido por 2, 10. Pronto, tá aqui o ponto médio. Mas depois que a gente achou o ponto médio, ele pediu para andar 7 passos para o norte, não é? Que daí nós vamos localizar o outro ponto, 7, não foi? Ande 7 passos para o norte. Então, caminhemos. Por favor, anotem a segunda formulinha, acompanhem a aula, fazendo um resuminho para vocês não se perderem, para eu poder também continuar, tá bom? Então, nós achamos o ponto médio. Então, agora nós sabemos duas formulinhas, tá? Cuja tabelinha vocês têm aí para consultar. Ponto médio entre dois pontos, x1 mais x2 dividido por 2, y1 mais y2 dividido por 2, e a distância entre dois pontos, raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Tanto faz se começa com x1, só que se for x1 aqui, põe y1 aqui. Se fizer x2 menos x1 ao quadrado, mais, aí põe y2 menos y ao quadrado, tá bom? Muito bem. Agora eu vou 7 passos. Então, já estava no 2, não é? Eu já estava aqui, não estava? Estava aqui. Eu vou 7 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para eu andar 7 passos, se eu estava no 2, eu vou ficar no ponto 9, não é? Então, vou localizar agora, finalmente, o que ele está pedindo aí para seguir e achar a brincadeira. Localizei a terceira pista. O par ordenado, a localização aqui deu 10, né, para o x e 9 para o y. Localizei o outro ponto, 10 e 9. Muito bem. Pista número 4. Agora vocês devem seguir a linha reta até a borda da piscina. É essencial que o caminho seja perpendicular à borda. Ao chegarem lá, vocês receberão novas instruções, tá?
eu vou dar uma apagada aqui para eu ter espaço, tá bom? Eu preciso desse ponto 10 e 9 só, e daí eu pego ali no gráfico. Vamos lá. Deixa eu reorganizar. Então, o que nós aprendemos até agora com essa brincadeira? Nós aprendemos a achar o ponto médio e aprendemos a achar a distância entre dois pontos. Vou colocar aqui em cima a formulinha. Nós aprendemos duas fórmulas. Uma foi ponto médio, que é pegar um par ordenado e outro par ordenado dos seus respectivos valores de x e dividir por 2, e o y de um par ordenado e o y do outro par ordenado dividir por 2. Quando eu faço isso, eu acho o ponto médio entre dois pontos. Exemplo, se eu tiver dois pares ordenados quaisquer, localizados no plano cartesiano. Por exemplo, vamos supor que eu tenha o par ordenado 2 e 4, vamos chamar ele de A, e o outro par ordenado de 1 e 5. E ele pede ponto médio entre esses dois pares ordenados, tá? Vou fazer primeiro na fórmula e depois localizar no plano cartesiano, assim vocês visualizam bem a situação. Para eu achar o ponto médio, eu faço x de um, que é o 2, né, gente? Mais o x do outro, que é o 1, e divido por 2. Agora eu vou no y. Y de um é 4, mais o y de outro é 5, e divido por 2. Então, meu ponto médio vai dar 3 sobre 2, ou 1,5, que é a mesma coisa, e 9 sobre 2, ou 4,5, que é a mesma coisa. Perfeito? Agora, vamos localizar isso no plano cartesiano, para que a gente tenha uma ideia completa. Primeiro, eu localizo os dois pares ordenados. Os dois pares ordenados são 2 e 4, 2 para o x primeiro, e 4 para o y. Aqui é o primeiro par ordenado, que recebeu o nome de ponto A, par ordenado A. Depois o par ordenado B, ele é 1 e 5. 1 e 5, aqui é o par ordenado B. Ele quer o ponto médio, é esse aqui, ó. Ele quer o ponto médio entre a distância do par ordenado A, que está localizado no 2 e no 4, sempre o x primeiro e depois o y. E o par ordenado B, que é 1 e 5, sempre o x primeiro e depois o y. O ponto médio é esse aqui, que deu o quê? 1,5 e 4,5. 1,5 e 4,5. Olha ele aqui, ó. Aqui, ó, é 1,5, que está exatamente entre 1 e 2. E o 4,5, ó, que está exatamente entre 4 e 5. Entenderam? Isso é ponto médio. Depois disso, nós vimos a distância entre dois pontos. Então, vamos supor que aqui nesse exercício, em vez de perguntar quem é o ponto médio, ele quisesse saber qual é a distância entre dois pontos. Então, a distância, ó, quanto mede daqui até aqui agora? Tá vendo que daqui até aqui, para eu poder responder, eu preciso de um triângulo retângulo? Porque para eu saber essa distância, eu vou pôr em Pitágoras, já que eu tenho um triângulo retângulo. Aí aqui vai cair, então, para eu achar essa distância, vai ser uma raiz quadrada, né? De Pitágoras. E para eu saber o que é isso e o que é isso, vai ter que ser o x de um menos o x do outro, para eu saber quanto mede esse lado. Aqui eu tenho x2, aqui eu tenho x1, eu vou fazer um x menos o outro, vou saber esse lado. Faço um y menos o outro, vou saber esse. Aí eu entro com Pitágoras. A distância dos pontos vai ser a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais tarará, tarará. Percebe? Então, vamos lá. É a fórmula de Pitágoras, não é assim? Então, eu vou colocar aqui a segunda formulinha que nós aprendemos, que é a distância entre dois pontos, e usar o conceito de Pitágoras.
Distância entre dois pontos é a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais o y1 menos y2 ao quadrado. É igual quando eu faço hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos quadrados catetos. É isso que eu estou fazendo. Para eu achar a distância dos dois pontos, eu estou usando Pitágoras. Tá? Então, a distância seria a raiz quadrada de... Aqui, no caso, é o x1... Cadê meu x1? Aqui, ó. É o 2 menos o x2. É o 1 ao quadrado. Agora, o y é o 4 menos o 5 ao quadrado. Quanto vai dar a distância, né? Quantas unidades darão a distância entre os dois pontos? 2 menos 1 é 1 ao quadrado, 1. 4 menos 5 é menos 1 ao quadrado, 1. A distância deu raiz de 2, ou seja, aproximadamente 1,4. Então, daqui até aqui, ó, tem 1,4 de distância, tá? Muito bem. Ficamos, então, com dois conceitos. Vocês vão fazer um resuminho, acompanhar até aqui. Paramos na pista 4, falta pouco, vai faltar introduzir só mais uma fórmula, que é a distância entre dois pontos, né? Nós já vamos fazer. Só que é muita informação de uma vez. Eu vou parar. Deixa eu ver o primeiro exercício seu, só um minutinho, por gentileza. Ó, quando vocês chegarem nessa tabela aqui, que é um resuminho, né? Então, vocês têm o conceito de duas fórmulas que foi dada para vocês, ó. Uma fórmula foi o ponto médio e a outra fórmula foi a distância entre... Aí vocês consertam a distância entre dois pontos, certo? Vocês têm duas fórmulas. Sabendo disso, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício aqui, por favor. Calcule a distância entre dois pontos. E o próximo exercício... vocês podem fazer, que é... o segundo aí, que é uns conceitos para vocês. Muito bem. Gente, quando falo em coeficiente angular, vocês já tiveram, tá? Que é o exercício número 2, ele vai usar o conceito de coeficiente angular, é o delta y sobre delta x. Lembra a equação de primeiro grau, y igual a x mais b? Que o a era o coeficiente angular, que ele é responsável pela declividade da reta? É isso que é o coeficiente angular, tá? Façam até aí, para não se estender muito, tá bom? E, por favor, se ficou alguma coisa sem entender, fala comigo, um abraço.